Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Atlético Paranaense e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. A gente não vai perder um segundo e a gente já vai direto para a análise. Qual é o primeiro grande ponto que a gente precisa entender? Estilo de jogo, ou seja, o Atlético Paranaense jogando contra equipes parecidas com o São Paulo jogando contra equipes parecidas com o Atlético. Quem leva vantagem? Empate técnico, mas uma pequena vantagem para o São Paulo. 54-52. O que faz o Atlético Paranaense ser franco favorito nesse confronto? O mando de campo. Por quê? Porque quando você coloca o São Paulo fora de casa e o Atlético Paranaense com o domínio, você passa até o Atlético Paranaense com 55, ou seja, sobe 3 de overall, mas principalmente há uma queda de 7 pontos do São Paulo. Então sai de 54, passa a 47, e aí de fato você tem uma vantagem da equipe paranaense, tá? Vamos ao segundo ponto que é importante. Como tende a ser o jogo? Ou seja, quando você colocar na TV, o que você tende a assistir? Então você tende aí, a gente vai começar com os desenhos, né? Você tende a ter um São Paulo com mais posse de bola, com maior progressão e com maior velocidade de recuperação. Esses 4 índices voltados ao São Paulo. Então qual é o ponto principal? São Paulo fica com a posse, São Paulo troca os passos, São Paulo progride em campo, São Paulo pressiona na hora que perde a bola, recupera essa bola, mas na hora de finalizar não consegue a finalização, na hora de converter não consegue converter. Atlético Paranaense, um pouco mais para trás, não pressiona tanto, consegue recuperar essa bola e atacar mais rápido. Ao atacar mais rápido, finaliza mais e também converte mais. Além disso, esse tipo de jogo para o Atlético Paranaense é muito bom. Por quê? Porque é um cenário onde para ele já está confortável. Ele já não quer ficar tanto com a posse da bola, ter 70% de posse de bola. Ele quer que o adversário assuma essa responsabilidade. Então, nesse cenário, o São Paulo já vai fazer isso por natureza, passa o Atlético Paranaense a ter mais finalizações certas a gol e maior taxa de conversão. Então, você percebe como as coisas vão se encaixando e a estratégia fica voltada para o Atlético Paranaense. Na hora de defender, você tem um bloqueio equilibrado entre as duas equipes, com uma pequena vantagem para o São Paulo, e a defesa do goleiro, aí sim, uma grande vantagem para o Atlético Paranaense. Então você tem um cenário onde o São Paulo finaliza pouco e converte menos ainda, com um grande goleiro do outro lado. Ou seja, a tendência é de não fazer gol ou de ter muita dificuldade em produzir o gol. Tá? Quando a gente parte para o cenário de analisar o Atlético Paranaense jogando em casa, laranja, contra um jogar em azul contra equipes parecidas com o São Paulo. O que acontece com o Atlético Paranaense quando joga com equipes parecidas com o São Paulo? Tem um pouco menos de pressão, menos ainda, tem menos passe, menos progressão. Isso é ruim ou isso é bom? Nesse caso, você vai apresentar algumas facilidades e algumas dificuldades, por isso que não altera tanto o overall da equipe do Atlético Paranaense. Você tem um pouquinho menos de finalização, um pouquinho menos ali de bloqueio, mas mais defesa do goleiro. Então, contra esses adversários, os adversários conseguem encontrar alguns espaços por vezes, mas aí é numa situação onde o Bento consegue organizar melhor a situação para o Atlético Paranaense e aí acaba tendo uma pequena queda de overall, mas não é nenhum absurdo de queda. Já o São Paulo, quando joga contra equipes do estilo do Atlético Paranaense, pressiona o mesmo tanto, fica o mesmo tanto com a posse da bola, consegue bloquear mais ou menos o mesmo tanto, só que aí nos 3 principais critérios há uma queda de performance notória. O Rafael acaba não conseguindo solucionar as defesas do adversário, e isso passa muito pela localização que a defesa, que todo o sistema, todos os 11 jogadores permitem finalizar. Também não consegue produzir um número grande de finalizações e, pior ainda, não consegue converter. Então eu tenho um cenário de fato onde nesses pontos principais há uma queda. Nos demais dá a sensação de que há uma manutenção. São Paulo com a posse, São Paulo pressionando, São Paulo conseguindo ditar o ritmo do jogo de alguma maneira, né, das grandes ações no sentido de volume de ação, mas ao mesmo tempo tem dificuldade de fazer o principal, que é fazer o gol. Então é um cenário muito complicado para a equipe do São Paulo. Se a gente voltar aqui rapidinho, a gente tem um Atlético Paranaense que tende a fazer um gol, pelo menos um por tentativa e erro que seja, e um São Paulo que não tende a fazer gol. Então o que pode acontecer em termos de conclusão? São Paulo vai lá e faz 1-0 contra o Atlético Paranaense. O Atlético aumenta a chance de empate, aumenta a chance de vitória do São Paulo, mas principalmente empate. Atlético Paranaense faz 1-0, como o São Paulo tem muita dificuldade, ele ganha uma vantagem estratégica muito grande e mais aumenta a chance da própria vitória do Atlético Paranaense do que o de empate.
Quando que o São Paulo começa a ter uma chance real de vitória do São Paulo? No segundo gol. Se sair o primeiro, claro, saiu o primeiro faltando 1 minuto para acabar o jogo. Já aumentou. Mas colocando um gol logo cedo, São Paulo só garante uma vitória no segundo gol produzido, o que é muito difícil. Mas é sinal de evolução de uma equipe que agora tem mais descansos depois da saída das Copas. Então, assim, é uma equipe que precisa dessa evolução, não só para essa temporada, mas para a próxima também. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.